Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de oração e de reflexão. Hoje nós vamos falar de uma frase linda que Jesus nos deixou: deixai brilhar a vossa luz. Então, nesse momento, eu convido todos vocês para que, se possível, vá para um lugar confortável, tranquilo, onde possa se concentrar, viver aqui esse momento presente. Escutar essa luz lá no fundo para a gente acalmar a nossa mente e o nosso coração, que é tão atribulado. Respire fundo, pausadamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, para irmos aquietando os nossos corações e as nossas mentes, para recebermos todos esses ensinamentos que o Evangelho nos traz. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos aqui o Evangelho, os seus ensinamentos. Senhor, agradecemos por essa noite de sono restaurador, agradecemos pela nossa saúde e pedimos a proteção para todos os nossos familiares, todos aqueles que sofrem, todas aquelas crianças que estão passando por provações. Senhor, dai força para essas crianças, dai força para os pais, para todos os familiares, para todos aqueles que têm alguma doença e que precisam de cura. Senhor, pedimos mais uma vez a proteção para esse dia que se inicia. Imagine agora Jesus aí do seu lado, impondo as mãos sobre a sua cabeça, e das mãos dele sai um raio de luz que vai entrando por todo o seu corpo, vai se irradiando e vai iluminando todo o seu ser, todos os seus órgãos, todos aqueles órgãos que mais precisam ser iluminados e curados nesse momento. Tire, Senhor, todas as dores, nos dê força para enfrentar todos os obstáculos. Que assim seja. Bom dia, Regina, bom dia, Marília. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de oração e de reflexão. E hoje nós vamos falar sobre uma frase maravilhosa que Jesus nos deixou de ensinamento: deixai brilhar a vossa luz. Quando Jesus nos diz para deixar brilhar a nossa luz, ele deixa claro que nós somos iluminados, que todos nós temos uma luz interna, que todos nós temos uma capacidade extraordinária de fazer a diferença onde quer que nos encontremos, no nosso lar, no nosso trabalho, por onde a gente passar. Essa luz, ela é capaz de iluminar todos à nossa volta. Mas para brilhar essa nossa luz, nós precisamos nos libertar de crenças limitantes. Bom dia, Nelson, seja bem-vindo. Crenças limitantes, crenças que nós temos sobre a nossa vida, sobre a nossa capacidade, sobre nós mesmos. Vocês já ouviram falar em crenças limitantes? Às vezes vocês não ouviram falar desse termo, crenças limitantes, mas com certeza vocês possuem crenças limitantes, assim como eu possuo, como eu luto também para romper essas barreiras. E essas crenças limitantes são pensamentos, são crenças que nos impedem de crescer, de ir adiante. E como eu disse, todos nós temos essas crenças limitantes. Muitas vezes nós trazemos essas crenças de outras vidas, outras vezes essas crenças são colocadas na nossa memória desde a infância. E aí nós vamos alimentando essas crenças, acreditando que são verdades, tendo convicção de que essas crenças, esses pensamentos são verdades. E de acordo com a ciência, essas crenças, elas são introduzidas na nossa memória até os 7 anos de idade. Olha como é importante nós prestarmos atenção no que falamos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Nós como os pais, como professores, como tios, como avós.
todos nós que temos responsabilidade sobre outras crianças. Como é importante o que a gente coloca na cabeça, na memória dessas crianças, porque isso vai refletir durante toda a sua vida. Isso pode impedir essa criança, quando se tornar um adulto, de progredir, de ir adiante, porque ela não vai acreditar nela mesma. Então, os pais são os maiores criadores de crenças nos filhos. Os pais, quando eu digo, ou aqueles que fazem as vezes dos pais, os avós, nós adultos somos os maiores criadores de crenças nos nossos filhos. Olha que responsabilidade. Então, às vezes, quando a gente fala que essa juventude está perdida, e nós somos os responsáveis por isso, porque nós estamos criando eles dessa forma. Então, posso dar alguns exemplos para você identificar melhor o que são essas crenças. Quando eu falo assim, eu não consigo fazer isso, eu sou burro, eu sou muito velho para isso, tudo isso são crenças limitantes. A gente duvida da nossa capacidade, da nossa luz. Então, nós precisamos romper essas barreiras e acreditar nessa orientação de Jesus, que nós somos potencialmente iluminados. Todos nós temos dons, todos nós temos habilidades. Às vezes eu não tenho dom para cozinhar, mas eu tenho dom para outros dons, outras habilidades. Mas a verdade é que todos nós somos detentores de dons e habilidades que muitas vezes ficam adormecidas porque nós não acreditamos em nós mesmos. Então eu te pergunto, você tem permitido que a sua luz se manifeste, que a sua luz venha à tona? Você permite que as pessoas ao seu redor vejam o que você tem de melhor? Porque muitas vezes a gente se esconde. Muitas vezes nós escondemos os nossos dons, as nossas habilidades. Quantas vezes você conhece alguém durante anos e de repente ela, numa festa, se mostra uma exímia cantora? Então, são dons e habilidades que estão adormecidos e que muitas vezes a gente deixa escondidos esses dons por timidez, por insegurança, por medo da reprovação das outras pessoas, porque a gente pensa muito no que as outras pessoas vão pensar. E imagina se Jesus, naquela época ainda, fosse pensar somente no que os outros iriam pensar dele, porque ele trouxe ideias inovadoras, ele trouxe ideias maravilhosas, mas que romperam barreiras. Então foi duramente criticado, duramente repreendido por causa das suas ideias. Bom dia, Vanderly, seja bem-vindo. Então a gente precisa prestar atenção nesses pensamentos, nessas crenças que nos limitam e a gente não deixar de fazer o que nós queremos, o que nós temos vontade, o que nós muitas vezes almejamos e nos arrependemos de não fazer por medo da reprovação alheia, por medo do que os outros vão pensar, por timidez, por várias outras situações. Então, vou dar um exemplo para vocês. No início da pandemia, eu comecei a fazer uns vídeos na internet, vídeos simples mesmo, e várias pessoas entraram em contato comigo dizendo que morriam de vontade de gravar vídeos com conteúdo que poderiam ajudar outras pessoas, mas não tinham coragem por medo da reprovação alheia. Perguntava como que eu tinha conseguido. Então, tantas pessoas que poderiam ajudar outras utilizando simplesmente o seu celular. Hoje em dia todo mundo tem celular, tem internet, utilizando o seu dom da comunicação, poderiam despertar outras pessoas, mas não fazem por medo da reprovação, por medo
de serem criticados. Mas quem não será criticado? Jesus foi duramente criticado. E é até utopia da gente, é um grande sonho a gente querer agradar todo mundo. Nós nunca vamos agradar a todos. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas se você ajudar uma pessoa com algo que você tenha vontade de fazer, já valeu a pena. Então eu sempre penso isso. Se alguma pessoa se sentir tocada, já valeu a pena. E para elucidar isso que eu estou falando, trago uma diferença muito grande e que nos ensina muito entre o sol e a lua, nessa questão de iluminar, nessa questão de ser iluminado, de iluminar outras pessoas. Porque o sol é uma estrela. Como uma estrela, o sol tem luz própria. E a luz dele alimenta todos à sua volta, todos ao seu redor. Nos alimenta, porque sem o sol nós não sobrevivemos. Já a lua interfere nas marés, no cabelo, é inspiração para as pessoas apaixonadas. Mas a lua, na verdade, é um satélite. A lua não tem luz própria, não tem. A lua depende que a luz do sol reflita nela para que ela possa ter beleza, para que ela possa ser admirada. Olha que lição belíssima da natureza. E tem pessoas que vivem as suas vidas como o sol. Se arriscam, lutam, procuram viver a vida da melhor forma, estão sempre aprendendo, estão produzindo a sua própria luz, estão iluminando outras pessoas com a sua própria luz, que muitas vezes fica apagada, escondida, mas elas lutam para que essa luz esteja sempre resplandecendo, sempre iluminando outras pessoas. E essas pessoas que são como o sol são resilientes, aprendem com os próprios problemas, extraem ensinamentos de todos os obstáculos enfrentados, pedem desculpas, são humildes, não param no caminho, seguem, mesmo com medo. Não quer dizer que a pessoa não tenha medo, não tenha insegurança, não tenha receio, mas isso não trava aquela pessoa. Ao contrário, incentiva, porque o medo ele não pode paralisar a gente. O medo ele tem que deixar a gente precavido. Isso é importante, que a gente seja precavido, que a gente tome as precauções necessárias, mas o medo não pode nos paralisar. E essas pessoas são como o sol, não param no caminho, estão sempre aprendendo, sendo resilientes, sendo resignados. Já outras pessoas são como a lua, refletem uma luz que não são delas. São pessoas muitas vezes apáticas, tristonhas, abatidas, reclamam muito. Muitas vezes nós somos assim, como a lua, no sentido de ignorar. Não quando a pessoa está doente, claro, não estou criticando. Estou falando assim, fazendo uma comparação para a gente ver quais são as nossas atitudes, como nós agimos. Quando eu digo pessoas apáticas, tristonhas, no sentido de ignorar a própria luz. Elas não acreditam em si. E nós devemos nos lembrar que somos diferentes da lua, que a lua não tem luz própria. Nós vimos isso. A lua não tem luz própria, ela depende da luz do sol para refletir essa luz. Mas nós, como Jesus nos ensinou, nos deixou de ensinamento, nós temos luz própria, que muitas vezes nós deixamos essa luz apagadas. Mas todos nós temos luz, que essa luz ela é interna, ela está dentro da gente. Porque muitas vezes as pessoas ficam escondidas atrás das suas crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, eu não, como eu disse, eu já sou muito velha para isso,
Ah, eu queria tanto fazer uma faculdade, mas eu já tenho 50 anos. E daí, quantas vezes esses dias eu vi uma notícia de um senhor que se formou em medicina com mais de 80 anos de idade. Quando a gente, ainda mais nós espíritas que sabemos que a vida continua, os ensinamentos nós levamos, os nossos aprendizados nós levamos. Então, isso é muito importante a gente sempre relembrar e tentar substituir essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras que nos fortalecem, que nos dão força, que nos dão ânimo. Usar sempre frases positivas para romper essas barreiras e ir adiante. Tantas pessoas que acham que a luz está nas outras pessoas. Tá no marido, tá na esposa, naquela pessoa que dá a palestra, naquele livro. Claro que pode o livro, a palestra, o outro, pode ser um incentivo, pode fazer nós despertarmos. Mas essa luz, nós temos sempre que lembrar que ela é interna, ela vem de dentro, ela basta para nos iluminar. E mais uma vez, eu trago a frase para a gente não se esquecer. Deixai brilhar a vossa luz. A luz que vem dentro de nós, que cada um tem ela. Não devemos ficar esperando a luz do outro, o outro mudar para a gente ser feliz, o outro mudar o comportamento. Devemos sempre lembrar que nós somos seres diferentes, imperfeitos, em estágios evolutivos diferentes e que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Nós devemos ser. Não adianta a gente ficar querendo mudar o filho, mudar o marido, mudar a esposa, mudar o jeito dos outros. Nós devemos mudar as nossas atitudes para, consequentemente, mudar os resultados. Então, não tenha medo de ir além do que você já foi. Não tenha medo de romper barreiras. Acredite em você. Acredite em você. Acredite nos seus projetos. Não tenha medo de falar eu te amo. Não tenha medo de abrir novas possibilidades. Não tenha medo de acreditar em você. Você é um ser iluminado, dotado de muitas habilidades, muitos dons que estão escondidos e que se você conhece. Cada um sabe as suas habilidades, mas muitas vezes não tem coragem, tem receio de demonstrar essas habilidades. Quando você tiver vontade de fazer algo, de tirar algum projeto da gaveta, porque quantas vezes a gente escreve, a gente coloca no papel, a gente planeja mentalmente, a gente nem dorme planejando as coisas, mas a gente fica travado, a gente guarda. O que você quer fazer? Vai prejudicar alguém? Se a resposta for negativa, não há o que temer. Primeira pergunta que deve ser feita. O que você quer fazer? Você vai prejudicar alguém? Sim ou não? Além de não prejudicar alguém, você vai ajudar alguém fazendo isso? Então, se você quer gravar vídeos, se você quer fazer uma faculdade, se você tem muita vontade de fazer uma aula de música, se você quer aprender a costurar, mas já tem 60, 70 anos, pense nisso. Você vai prejudicar alguém? Ou, em contrapartida, você vai ajudar alguém? Tirando esse projeto da gaveta? O que você quer fazer? Vai contra as suas convicções, seja religiosas, morais, é contra. Não. Você vai se arrepender se não fizer? Porque na maioria das vezes a gente se arrepende. Na maioria das vezes a gente se arrepende de não fazer, de não realizar esses projetos.
porque nós esquecemos que o tempo passa. O tempo passa. Então a gente tem que aproveitar melhor o nosso tempo para fazer o que nós temos vontade, o que nós despertar esses dons, essas habilidades que estão dentro de nós, deixar brilhar a nossa luz, iluminando as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos aqui para evoluirmos. Então, que essa luz do Evangelho te inspire a ser melhor, a buscar a evolução, a mudar essas crenças limitantes do eu não posso, eu não consigo, eu sou velho, eu sou burro, eu não sou inteligente o suficiente, e mudar essas crenças para crenças fortalecedoras. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu posso ajudar outras pessoas, eu sou forte. Com palavras positivas, com pensamentos elevados, com atitudes novas ou renovadas, nós conseguimos. E quando a gente consegue satisfação própria, quando a gente consegue ajudar o próximo, nós nos iluminamos. Então acredite em você, seja como o sol, com luz própria, que ilumina todos à sua volta. Não espere essa luz vir do outro, não espere alguém te iluminar como a lua espera o sol. Não espere, desperte, acenda essa luz, brilhe essa luz que está dentro de você. Então esses são os ensinamentos dessa frase magnífica que Jesus nos deixou. Deixe brilhar a sua luz. Acredite no seu potencial. Para isso, utilize da oração que estabelece, que nos conecta com Deus, que nos dá força para enfrentar os obstáculos, os nossos medos, os nossos receios, nos possibilita mudar, tirar da nossa mente essas crenças limitantes e substituí-las por crenças fortalecedoras. Então, nesse momento, mais uma vez, eu peço que você feche os olhos, relaxe os ombros, esteja em posição de receber, para receber todas essas bênçãos, pedindo a Deus, aos nossos anjos guardiães, para que nos fortaleça, para que nos dê o amparo que nós precisamos para enfrentar os obstáculos, os nossos medos, tirar da nossa mente os pensamentos negativos, as crenças limitantes, substituindo-as por crenças fortalecedoras, por pensamentos positivos. Agradecendo por todas as bênçãos recebidas hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco nesse momento maravilhoso de oração. Que vocês tenham um final de semana de muita paz e de muita tranquilidade. Que assim seja.